Fala galera, vamos que vamos. Continuando a parte de análise combinatória, hoje nós vamos falar de binômio de Newton. Matéria nova desse ano para a ESA, tá? Assunto aí badalado, pode ser que não caia nada, mas pode ser que caia. Estamos estar preparados. Então veja bem aqui, nós temos um triângulo escrito aqui com alguns números, que a princípio, né, é um triângulo meio estranho, e que aqui do meu jeito ele está feito com formato de triângulo equilátero. Em alguns livros vocês podem encontrar o mesmo triângulo escrito no formato de triângulo isósceles. Esse triângulo é chamado de triângulo de Pascal ou de Tartaglia. Ele tem uma importância muito grande para os nossos estudos, tá beleza? Olha como você pode escrevê-lo fácil, fácil. A gente vai falar mais dele, mas já dá uma prévia do que a gente vai escrever. Repara que essa primeira coluna aqui só tem número 1. Então ela começa assim. Só número 1 na primeira coluna. Aí a segunda coluna, você vai pular a primeira linha, números ordinados, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantas linhas vocês forem começar. Eu vou chamar a primeira linha de linha 0. Então quer dizer que a linha 1 da segunda coluna começa com 1, a segunda linha, que seria essa aqui, seria a linha 2 da segunda coluna, é 2 e assim por diante. Repara que todas as colunas, ou melhor, todas as linhas terminam com 1. Então, tudo com 1, depois vem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabou. Fazendo isso, você já consegue montar todo o resto do triângulo. Por quê? Cada elemento do triângulo, ele é o elemento que está em cima dele, somado com o seu elemento da esquerda. Tá vendo? 1 mais 1, 2. Como aqui não tem nada, 1 mais 0, 1. Chegou no 1, acabou os elementos daquela linha. Tá? E a primeira linha, a linha 0 vai ter um elemento, a linha 2 vai ter dois, a linha 1 vai ter dois elementos, a linha 2 vai ter 3 elementos e assim por diante. Repare que você pode terminar a contagem agora. Ó. 1 mais 2, 3, 2 mais 1, 3, 1 mais nada, 1. Fechou. 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4. Opa, fechou. 1 mais 4, 5, 4 mais 6, 10, 6 mais 4, 10, 4 mais 1, 5, 1 mais nada, 1. Fechou. E aí, outra coisa que você também pode reparar nesse triângulo é que as linhas elas são formadas com simetria. Tá vendo? Os elementos equidistantes são sempre iguais. E assim, desse jeito, você pode montar quantas linhas você quiser para o triângulo de Pascal, que aqui é só uma prévia, mas eu vou falar tudo isso novamente. Então, rapidamente aqui, vamos lembrar dos números binomiais, que aqui ele se empolgou e veio coisa demais, tá? Então, observem bem. Os números binomiais, eles são representados com aquela cara de combinação. Lembra a combinação de n, p a p? Essa aqui é a expressão que nos fala que isso aqui é um número binomial. Então, a maneira de você calcular um número binomial é com a expressão da combinação. N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. A gente já conhece essa fórmula da aula anterior. Isso aqui representa números binomiais semelhantes, né? Eles são iguais, na verdade. Por quê? Porque você tem a mesma parte de cima, chama assim de numerador, né? E os denominadores, eles somados dão a parte de cima. Toda vez que isso acontece, por exemplo, binomial 5,3 e 5,2 são iguais. São sempre iguais, tá? Porque eles vão representar exatamente os elementos equidistantes. Tá? Então, uma outra aplicação também lá da matéria de combinação que a gente tem que saber. Essa expressão aqui, ela se chama regra de Stiefel, tá? Ou lei de Stiefel, que vai falar justamente daquela situação onde a gente pegou um elemento da linha
do triângulo de Pascal, somou com o seu vizinho da direita, e esse resultado foi o cara de baixo do vizinho da direita. É isso que está escrito aqui. Ah, Geraldo, mas eu vi essa regra no livro diferente. Ah, você viu diferente? Então você viu assim, ó. Aqui ao invés de n menos 1 era n, aqui ao invés de n menos 1 também era n, e aqui era n mais 1. Aqui era P, e aqui P mais 1. É uma outra maneira de escrever também, tá? Aqui eu subtraí uma unidade, aí eu somaria essa unidade aqui. Tá? É a mesma regra, a mesma situação. Então a regra de Stiefel nos fala disso, nos diz que um elemento mais o seu vizinho da direita é igual ao cara que está embaixo dele, né? Na linha de baixo dele. Ok? Aquela regrinha que eu falei do triângulo. N0 e Nn é tudo igual a 1. N de 1 é igual a n. Então, esses binomiais é para a gente fazer as coisas rápidas, tá? Então, qualquer binomial n0, qualquer binomial nn vai ser igual a 1. Binomial 5, 0 é 1. Binomial 6, 6 é 1. Binomial 7, 1 vai ser 7. Binomial 8, 1 vai ser 8, tá? Todo binomial que for n e 1, a resposta é direto o n, a gente não tem que ficar perdendo tempo fazendo a fórmula, tá? Então, olha só essa expressão aqui. Nossa, que conta grande, Geraldo. Tem que fazer tanta coisa aqui nessa conta. Claro que não. Ó. Se você prestar atenção, a única conta que você vai ter que fazer é 5, 2. Por quê? 5, 0 dá 1. 5, 5 dá 1. 5, 1 dá 5. E 5, 4 também. Por que 5, 4 também vai dar 5? Porque 4 mais 1 dá 5. Tá vendo? Os dois têm a mesma parte de cima e a parte de baixo somada dá a parte de cima. Tá? Então a única conta que eu vou ter que fazer é essa. Essa aqui eu não tenho como fazer de cabeça. Entendeu? Então ao invés de fazer 6 contas, eu só vou fazer uma conta. Uma conta, não duas, Geraldo. É uma conta só. Por quê? Esse cara aqui é igual a esse. Por quê? Porque 3 mais 2 também dá 5. Então a gente vem aqui, ó, e faz no cantinho. 5 fatorial, 2 fatorial, 5 menos 2 fatorial. Resolveu, deu 10. Prontinho. Agora que eu sei todos os binomiais, eu posso efetuar essa conta. Ó. 1 mais 5, 6. Aqui eu vou fazer primeiro a divisão, né? Obrigado a fazer a divisão primeiro. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 5, 5. 6 menos 5, 1. 1 menos 1, 0. Tá? Cuidado com essas contas aqui, ó. Principalmente aqui, ó. 10 dividido por 10 vezes 5. Reparem. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 5 é 5. 10 vezes 5 é 50. 10 dividido por 50 é 0,2. Então, lembrem-se disso. Toda vez que você tem multiplicação e divisão, você tem que fazer o que vem primeiro. Entendeu? A ordem, ela afeta o resultado. Então, você tem que fazer primeiro, né? A gente faz primeiro o quê? Divisão e multiplicação, depois soma e subtração. Entre a multiplicação e a divisão, você faz primeiro a operação que aparecer antes. Show? Então, reparem o que nós temos aqui. Nós temos aqui alguns produtos, né? Que o binômio é isso aqui, ó. É 2 elementos elevado a um expoente que você vai desenvolver. Repare que esse primeiro binômio, x mais a elevado a zero, é igual a 1, porque todo número elevado a zero é igual a 1. O outro binômio, x mais a elevado a 1, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Isso aqui é um produto notável, x mais a ao quadrado, quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E esse aqui o cubo, né, da soma de dois termos, o cubo do primeiro, né, também é um produto notável. Mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o quadrado do segundo.
O que eu quero que vocês observem é que os números que aparecem nesse desenvolvimento são exatamente os números que aparecem no triângulo de Pascal. 1, 1 e 1, 1, 2 e 1, 1, 3, 3 e 1. Então, quando eu vou desenvolver um binômio de Newton, eu posso fazer isso dessa forma. Como que é o desenvolvimento para qualquer expoente? Para qualquer expoente. Você vai pegar os números da linha do triângulo de Pascal. Se eu estou aqui elevando a 4, eu vou usar os números da linha 4. Ah, mas aqui não é a quinta linha? A linha 4 é a quinta linha, porque nós começamos com a linha 0. 0 por causa de quê? 0 por causa desse expoente aqui, linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Linha 0 porque é para o expoente 0, linha 1 porque é para o expoente 1, linha 2 que é para o expoente 2 e assim sucessivamente. Então eu vou usar esses números aqui da linha 4 do triângulo de Pascal. E o resto do desenvolvimento, repara como você consegue fazer um binômio grande como esse em poucas linhas. A regra é sempre a seguinte: você vai pegar o primeiro elemento, vai elevar a 4, que é o maior expoente que você tem. E o segundo você vai igualar a 0, vai elevar a 0. Nos próximos monômios, o que você vai fazer? Você vai fazer esse expoente cair até chegar a 0 e esse expoente subir de 0 até chegar a 4. Olha lá, x4 a 0, aqui, x3 a 1, um desce, o outro sobe, x2 a 2, x1 a 3, x0 a 4. Você acrescenta os coeficientes do triângulo de Pascal aqui na frente, e acabou. Vai ser feliz, vai fazer conta. Foi rápido demais. Essa porcaria tá me obedecendo. Tá certo? Bom, isso aqui era para aparecer aos poucos, mas veio de uma vez só. Então, não vai ter muita graça, né? Então, olha como que o triângulo de Pascal ele é formado. Ele é formado através de números binomiais, que começam, né, no zero, sempre começam no zero. O número de cima é o referente à linha e o número de baixo é referente à posição da coluna. Então, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 2, e sempre vai subir até chegar à igualdade, tá vendo? 3, 0, 3, 1, 3, 2 e 3, 3, 4, 0 e assim por diante. Então, esses números, né, esses coeficientes do triângulo de Pascal são os coeficientes, como eu te mostrei, que vão aparecer nesses binômios. Então, eu posso construir rapidamente um x mais a elevado a 7. Se ficar muito complicado fazer de uma vez só, a gente faz o quê? Monta a primeira linha com aquela regrinha, fazendo o primeiro expoente ser igual ao máximo e o segundo ele é igual a 0. E fazer esse descer até 0 e esse subir até o valor máximo. E aplicar à frente os binomiais, né, que seriam as linhas, os elementos da linha do triângulo de Pascal. Então você consegue fazer isso em duas linhas, um x mais 2 elevado a 7, por exemplo. Com 3 linhas, se você puder, se tiver que fazer alguma conta mais complicada. Mas de qualquer forma, o uso do binômio de Newton facilitaria muito qualquer binômio que você tenha que vir a fazer, tá? Então você arma primeiro e depois vai fazer conta. Toda a minha programação foi embora. Não estou entendendo por que ele está me sacaneando. Tá? Então veja bem. Problemas aqui no computador, mas fazer o que? Ele está de onda com a minha cara. Aqui eu tenho o triângulo de Pascal, né? Primeira coisa, x mais a elevado a n sempre vai ter n mais 1 termos.
Então, se é elevado a zero, a resposta é 1. Ou seja, se aqui é zero, tem um termo só. Se for x mais a elevado a 1, vai dar quanto? X mais a. Aqui vai ser 1 e você vai ter dois termos. Então, um quadrado da soma de dois termos tem três termos e assim por diante. Então, o número de termos que você tem em desenvolvimento é sempre uma unidade a mais do que o expoente. Primeira coisa que você tem que saber que isso cai em prova. Aqui a relação de Stiefel que eu falei, escrita, né, de verde com subtrações, escrita com somas. Tá vendo aqui, ó? NN representa números que estão o quê? Na mesma linha, tá? Na mesma linha. P mais 1, P mais 2, né? P mais 1, P mais 2 é um cara que está numa coluna e uma na coluna do lado. E aí isso vai dar o quê? Um cara que está na linha posterior e na mesma coluna que esse cara aqui, ó. Então, por exemplo, aqui 1 mais 1 igual a 2. Já tinha mostrado isso para vocês. 1 mais 2 igual a 3. 2 mais 1 igual a 3. E assim por diante. Tá vendo? Então assim vai seguir todo o triângulo de Pascal. Então você consegue montar triângulo de Pascal, quantas linhas você precisar de maneira simples, porque a primeira coluna é sempre 1, a segunda coluna é números seguidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e você sempre vai poder usar essa regrinha aqui para montar os caras de baixo, e sempre que não tiver ninguém para somar, você termina com 1, fecha com 1, porque as linhas sempre vão terminar com 1. Beleza? Bem fácil, bem fácil. Para uma linha K, a soma dos coeficientes é sempre 2 elevado a k. Aqui eu tenho um elemento só que vale 1. Quanto dá a soma desses elementos aqui? 1. O que é 1? 1 é 2 elevado a 0. Aqui essa linha tem 1, 1. 1 mais 1 dá quanto? 2. O que é 2? É 2 elevado a 1. Aqui na segunda, a linha 2, segunda linha não. Na linha 2, qual é a soma aqui? Ó? 1 mais 2 mais 1 dá 4. O que é 4? 2 ao quadrado. E assim por diante. Ó. 3 mais 3, 6, mais 2, 8. 8 é 2 ao cubo. E assim por aí vai embora. Tá? Então isso é uma regra toda a linha de Pascal. Ó, essa linha aqui, ó, deixa eu ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Quanto que é 2 elevado a 6? 2 elevado a 6 é 64. Então vamos lá. Ó. 64, né? 15 com 15, 30. 30 mais 20, 50. 7 mais 7, 14. 50 com 14, 64. Valeu? Mole, mole, fácil, fácil. Simetria, como eu falei, né? As linhas sempre vão apresentar simetria. Desculpa. Aqui eu separei uma linha para mostrar isso, né? É claro, quando a quantidade de termos é par, você não tem um termo central. Você sempre vai ter a igualdade, né? Da equidistância aqui. Olha que outra coisa também é interessante no triângulo de Pascal. Se você pegar uma diagonal, você vai na diagonal até onde você quiser. Onde você parar, o elemento que está abaixo de onde você parou é a soma de todos daquela diagonal. 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. Aqui é 4. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 5. 5. 1 mais 2 mais 3 dá 6. Olha o que eu separei aqui, ó, em amarelinho. 1 mais 4, 5 mais 10, 15. Tá? Uma outra propriedade também do triângulo de Pascal, né? A sequência das colunas é igual à sequência das diagonais. Olha só. Primeira coluna, 1, 1, 1, 1, 1. Primeira diagonal, 1, 1, 1, 1, 1. A coluna 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A segunda diagonal, de cima para baixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 6, 10, 15. 1, 3, 6, 10, 15. E aí, segue a brincadeira, tá? Mas temos que falar do binômio. A gente está brincando só com
só com o triângulo de Pascal. Então, a expressão geral, a maneira formal de escrever a expressão geral seria essa aqui, ó, x elevado a n. Aí começa com n0, x elevado a n, a elevado a zero. Aí o próximo, n1, x elevado a n menos 1, a elevado a 0 mais 1. Tá, ó. Olha o segundo elemento, n2, x elevado a n menos 2. Quando eu falo x é porque é o primeiro elemento. Quando eu falo a é porque é o segundo elemento do meu binômio, tá bom? N menos 2 e aqui 0 mais 2. E assim por diante. Presta atenção nesse cara aqui, né? Isso aqui é um termo genérico. A gente vai falar dele já já. Então vou ficar nessa brincadeira até eu chegar no nn. E aí o x vai estar elevado a zero e o último elemento elevado ao expoente máximo, que é n. Tranquilo? Então, sem mistério. Ah, detalhezinho importante. Se for uma diferença, os sinais serão intercalados. O que quer dizer isso? O primeiro é mais, o segundo vai ser menos, o terceiro mais, o quarto menos. Então, na prática, os ímpares, né? Primeiro, terceiro, quinto, sétimo, nono vão ser pares e vão ser positivos, e os pares do segundo, quarto, sexto, oitavo e assim por diante vão ser negativos. Temos que fazer isso aqui, ó. 2x menos y ao quadrado elevado a 5. Legal. Já sei que eu vou ter o quê? 6 termos. Já sei que eu vou ter que botar os sinais intercalados. Então eu vou começar. O expoente máximo é 5, né? Vou começar com 5, 0, 2x elevado a 5 vezes y2 elevado a 0. Então já sei que os meus binomiais vão ser esses caras aqui, ó. A gente até fez eles hoje, né? Já sei que aqui dá 1, aqui dá 1, aqui dá 5, aqui dá 5. Esse aqui a gente já fez, deu 10. Esse vai dar 10 também. Eu já sei que esses são os binomiais que eu vou utilizar para esse desenvolvimento. Então eu só aplicar a expressãozinha, ó. Tá vendo? 1, que é esse cara aqui, 2x elevado a 5, y2 elevado a 0. Menos, os sinais são intercalados. Próximo binomial é 5, 2x elevado a 4, y2 elevado a 1. Próximo binomial, 10, 2x ao cubo, y2 ao quadrado. Próximo, 10, então fica menos 10, 2x ao quadrado, y2 elevado ao cubo. Então esse vai caindo, esse vai subindo, até o do primeiro chegar a zero, até o do segundo chegar ao expoente máximo. Então repara, um binômio de quinta potência que a gente levaria uma eternidade para fazer. Tá? Na prática, a gente, antes dessa aula, como que a gente ia fazer um negócio desse? A gente podia separar, fazer um quadrado e um cubo, fazer dois produtos notáveis e depois multiplicar. Meia hora depois a gente terminaria essa conta. Uma conta enorme, você pode tentar fazer isso da maneira antiga, tá? Mas agora que eu expressei e apliquei a regra, agora eu posso vir aqui fazer as contas. Por exemplo, 2 à quinta vai ser 32. 32 vezes 1 vai dar 32. Ah, então fiz em 3 etapas, ó. Então, expressei a conta, né? Fiz a expressão. Aí aqui eu fiz as contas necessárias. E agora eu vou fazer as contas para terminar, ó. Tá vendo? 32, 5 vezes 16 dá 80, 10 vezes 8 dá 80, 10 vezes 4, 40, 10 e 1. E a gente finaliza. Então, em 3 linhas, matamos um binômio que seria enorme, levaria muito tempo para fazer, mas com a aplicação do binômio de Newton, isso sai rápido. 3 linhas a gente matou essa questão. Tá legal? Então, você pode, meu desafio para você é esse. Tentar fazer do jeito antigo e ver se você consegue mais rapidez do que fazendo desse jeitinho aqui. Tá bom? Aí o que acontece? As perguntas, né? O cara não vai, questão de prova a gente está falando agora. O cara não vai mandar você fazer um desenvolvimento desse toda hora.
É difícil fazer? Não é. Não é difícil fazer. Mas toma tempo. Por mais que você tenha aprendido essa maneira de fazer agora, toma tempo. Então eu quero saber qual é o termo central do desenvolvimento. Agora vai entrar aquela coisa que eu chamei a atenção mais cedo, né? Vamos falar de uma coisa chamada termo geral. Então essa expressão que eu vou te dar agora é uma que você não pode esquecer, porque ela vai te dar qualquer termo do seu desenvolvimento. Esse aqui tem 11. Eu só quero saber um. Só quero saber o termo central. Só isso. Então você não pode esquecer essa fórmula aqui. Então essa fórmula é a fórmula do termo geral. Então tem aqui um desenvolvimento, ó, x mais a elevado a n, tp mais 1. O que é tp mais 1? Isso aqui é o termo que você quer, se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, se é o quarto, se é o quinto. Mas entenda que essa expressão aqui não é exatamente um número, é um P mais 1. O que quer dizer isso? Se eu quero o quarto termo, vou ter que botar o P igual a quanto? 3, porque 3 mais 1 dá 4. Aí eu quero saber o oitavo termo, então vou ter que fazer o P igual a 7, porque 7 mais 1 vai dar 8. Então o termo P mais 1 é igual a NP, binomial, x elevado a n menos p, tá vendo? É só subtrair um desse, um pelo outro, vezes o segundo elemento elevado ao cara de baixo. Daí a importância de eu saber quem é o P. Então, se eu quero saber o quarto termo, vou ter que usar o P igual a 3. Então, vai ser N3, N menos 3 e A elevado a 3. Tá legal? Então, lembra disso que o termo que eu quero é sempre P mais 1. A posição dele, né, é sempre a posição P mais 1. Para você não fazer errado. Então, agora, vamos voltar para a questão. Qual é o termo central do desenvolvimento x menos 2 elevado a 10? Então, eu não vou precisar fazer os 11 termos, né? Porque se o expoente é 10, é porque eu tenho sempre um a mais. 11 termos. Como é que eu sei quem é o termo central? Você pode fazer da seguinte maneira. Você pode pegar o expoente, dividir por 2 e crescer 1, tá? Dividir por 2 e crescer 1, que é como eu faria, ó. 10 dividido por 2 dá 5, 5 mais 1, 6. Ou você pensar no total de termos, somar 1 e dividir por 2. São 11 termos, mais 1, 12, 12 por 2, 6. Tanto faz, qualquer uma das duas vai dar certo, tá? Então você pode pegar o expoente, dividir por 2 e acrescentar 1. Então dividir por 2 é 5, então o cara central é o sexto termo. Então pensa comigo. Se eu quero o sexto termo, o meu P vai ser quanto? Para aqui caber 6, o meu P tem que ser 5. Então, quem vai ser o meu termo central? O meu N é o expoente máximo. O meu N é 10. Então, vai ser T, 5 mais 1, 10, 5. O primeiro elemento é x, 10 menos 5. O segundo elemento é 2. 2 elevado a 5. Então tá aqui, ó. P mais 1 dá 6, então P igual a 5. Tá aqui a expressão que eu falei com vocês, ó. Agora o que a gente vai fazer? Conta, né? Vou fazer o binomial 10, 5, forma da combinação, n fatorial, p fatorial, n menos p fatorial, e vou fazer essa potência, que é 2 à quinta, que vai dar 32. Então fiz aqui a continha, ó. Cortei o que é possível cortar. Aqui dá para fazer, ó, 3 vezes 2, 6, manda embora. Aqui dá para dividir 4 por 8, vai sobrar um 2 aqui. Vai sobrar aqui um 5 por 10, vai dar um 2 aqui de novo. Infelizmente não dá para cortar muita coisa. E aí vai dar esse númerozinho aqui, tá? 8064 x à quinta. Beleza? Aí tá pronto, né? Qual o quarto termo segundo as potências decrescentes de x no binômio? Então, o primeiro elemento é quem? X ao quadrado. Cuidado com isso que tem fração, né? O segundo elemento é 1 sobre x. Tudo elevado a 6. Tranquilo?
Então vamos lá, o quarto termo, se eu quero o quarto termo, o P vai ser igual a 3. Então olha só, aqui está a minha expressão elevada a 6, o termo geral, né? Para eu conseguir o quarto termo, meu P vai ter que ser igual a 3. Acabou. Só isso. Meu primeiro elemento, meu x, é x ao quadrado. E o meu a é quem? É 1 sobre x. Olha aqui ele expresso, ó, 3 mais 1 fica 6, 3. X ao quadrado elevado a 6 menos 3. E o segundo elemento, que é 1 sobre x elevado a p, ou seja, elevado a 3. Fizemos contas agora. Binomial 6, 3 está aqui, ó. Aqui, galera, reparem que aqui eu já fiz conta direta, tá? Ó, aqui deu 3, né? Então, 2 vezes 3 dá x à sexta. E embaixo deu x ao cubo. Então, x ao cubo, né? X à sexta dividido por x ao cubo dá x à terceira, né? Subtrai os expoentes. Então, ficamos só com binomial para fazer. O binomial deu 20. Então, o quarto termo é 20x ao cubo. Tranquilo? Então, a maioria dos exercícios vai cobrar isso de você. A aplicação do termo geral. Tá? Vamos ver outros exemplos. Geraldo, entendi esse negócio não. Sei fazer esse negócio não. Letra um M ao contrário, né? Na verdade, isso é uma letra grega chamada sigma, tá? Essa letra grega significa somatório. Então, sempre vai aparecer assim, o sigma e uma expressão. Uma coisinha em cima e uma coisinha embaixo. O que vai acontecer aqui? Você vai pegar o P dessa expressão e vai fazer ele variar do número que tiver aqui até o número que tiver aqui. Ou seja, eu vou variar o P de 0 até N. E vou somar todas as parcelas. Essa soma vai dar 256. Pode aparecer também, é menos comum, mas pode aparecer, aproveitar logo para te ensinar isso. Ao invés da letra sigma, a letra π, um π maiúsculo, com a mesma cara. Isso, em vez de somatório, chama-se produtório. É a mesma situação, só que você, ao invés de somar, você vai multiplicar os termos, tá? Então, essa expressão é um binomial, né? Um binômio, um número binomial, melhor dizendo. Poderia ser um x mais 1. X mais 1, aí você vai fazer x mais 1 com x igual a 0, x mais 1 com x elevado a 1, até chegar no n. Então, como eu tenho que fazer? Somar todos os números binomiais, olha bem, somar todos os números binomiais, fazendo o P começar em 0 e terminar em N. É isso que eu vou ter, ó. Tá vendo? N0, N1, N2, pontinho, 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 até chegar em NN. Ué, eu já vi isso antes, Geraldo. Isso não é uma das linhas do triângulo de Pascal? Exatamente. Tá vendo? Começa lá no N0, vai crescendo até chegar no NN. Então, isso aqui é uma linha do triângulo de Pascal. Agora, que linha é essa? Aí é que eu não sei. Mas o que, é que eu sei? Que a soma dos elementos da linha do triângulo de Pascal é sempre 2 elevado ao número da linha. 2 elevado a n. E como isso é 256, o que a gente faz? Fatorando 256, a gente vai ver que 2 elevado a n é igual a 2 elevado a 8. Então, equaçãozinha exponencial, né? Função exponencial, n igual a 8, fechou a conta. Tá legal? Agora, por mais que você entendesse o significado do somatório e expressasse essa conta, se você não soubesse aquelas propriedadezinhas que eu ensinei do triângulo de Pascal, você não ia conseguir fazer. Tá legal? Então, só aplicamos aqui um conhecimento muito técnico, a verdade é essa, do que significa o símbolo somatório, e um conhecimento bem mais tranquilo, que é propriedades do triângulo de Pascal.
Qual termo independente segundo as potências decrescentes de x no binômio? Outra questão muito comum, tá? Galera, falou em termo independente, não pode ter x, ou seja, o expoente do x tem que ser rosca. Então vamos lá, tá aqui no termo geral, tá aqui na forma bonitinha, TP mais 1, não sei quem é o P, né? Mas vai ficar assim, vai ficar NP, o primeiro elevado a N menos P, o segundo elevado a P. Beleza, isso aqui é o termo geral. Agora aplica o termo geral nos seus valores aqui. Ah, vai ficar assim, ó, 7P, porque eu sei que o N é 7, mas o P eu não sei quanto é que é ainda. Então fica x a quarta elevado a 7 menos P, vezes 1 elevado a x3 elevado a P, igual. Vamos lá. Aqui vou manter, vou repetir, tá legal? Potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes. Então ficamos com 28 menos 4P e aqui embaixo um 3P. Isso aqui não é divisão. Na divisão a gente não repete a base e subtrai os expoentes. Então se eu subtrair esse expoente desse aqui, o que eu vou ter é isso aqui, ó, 28 menos 7P. Se para ter termo independente, meu expoente tem que ser zero, 28 menos 7P tem que dar zero. E para que isso seja verdade, o P tem que ser quanto? O P vai ter que ser 4. Acabou, descobri. Então é só calcular agora o binomial 7, 4. Ah, importante saber, né, que esse cara, já que o P é 4, é o quinto termo. E poderia ter perguntado isso, né? O quinto termo é igual a 35. Qual o termo central do desenvolvimento a seguir? Ih, botou raiz. Gente, é a mesma questão. Óbvio, botou raiz, se torna uma conta um pouquinho mais chata de fazer. Mas, gente, é só uma raiz. Primeiramente, ó, 6 dividido por 2, 3. 3 mais 1, 4. Então, o termo central aqui é o quarto termo. Ó, tá aqui na fórmula geral, quarto termo. Para eu botar quarto termo aqui, o P tem que ser quanto? Vai ter que ser 3. Ah, 6, 3. Primeiro elemento, x elevado a 6 menos 3. Segundo elemento, 1 sobre raiz cúbica de x elevado ao cubo. Beleza? 6 menos 3, 3. Show de bola. Olha que interessante o que eu tenho aqui. Raiz cúbica de x é a mesma coisa que x elevado a 1/3. Isso elevado ao cubo manda que eu multiplique os expoentes, correto? 3 vezes 1/3 dá 3 sobre 3, que é 1. Então, x ao cubo dividido por x elevado a 1 é x ao quadrado. Acabou. Aí agora é só fazer o binomial 6, 3, que se eu não fiz conta errada, vai dar 20. Belezinha? Tranquilo? Então é assim, vai o cara... Todos os exercícios de números binomiais vai se envolvendo isso. Entendeu? O cara não vai te mandar numa prova de concurso desenvolver o binômio. Então tudo vai ser envolvendo ou as propriedadezinhas ou usar o termo geral. Só isso. E aqui um macetezinho. Qual a soma dos coeficientes das expansões a seguir? Repara que se eu tivesse só elemento 1 aqui, era só fazer 2 a sexta, porque seria as linhas, seriam só os binômios. Mas como eu tenho números diferentes de 1, esses números também vão influir no resultado, correto? Ah, então ficou difícil. Ficou difícil nada. Olha como é fácil fazer isso aqui. Esquece as letras. Olha só para os coeficientes. Aqui é 1 e aqui é 2, correto? Quanto que dá 1 mais 2? Dá 3. Então o resultado é 3 elevado a 6. Tá? Pode, se não acreditar em mim, pode desenvolver isso aqui. É bom que você treina, desenvolve, faz todas as contas e soma os coeficientes, que vai ver que dá exatamente 729. Beleza? E esse aqui é para matar você do coração, né? Caraca, 79. Tenta desenvolver até o 79. O ano que vem você termina, tá certo?
Mas sem mistério, a mesmo macete, tá? Mesmo bizu. 1, menos 5 e mais 3. Faz a conta. 1 menos 5, menos 4. Menos 4 mais 3, menos 1. Menos 1 elevado a 79. Como o expoente é ímpar e a base é negativa, o resultado é negativo. Menos 1. Menos 1 é menos 1. Tá? Belezinha, galera? Então, só isso. Acabou binômio de Newton. Ah, mas tem exercício que é difícil. Tudo bem, o exercício pode até ser difícil, mas a matéria não é diferente daquilo que eu acabei de ensinar a vocês. Então é uma matéria nova, então precisa praticar, né? Vocês têm que meter bronca na apostila, fazer listas extras, eu vou preparar listas extras, tá? E é treino, porque nada vai diferenciar desses exames que a gente fez aqui nessa aula, tá? Tranquilo? Então fica com Deus, até a próxima aula e vai papirar.